Uma pergunta que eu já fiz muito foi: quanto tempo você acha que demora para aprender inglês até a fluência? A maioria das pessoas responde 3, 4 anos, eu já ouvi 2 anos e alguns otimistas até mesmo falam 1 ano. Mas será que é possível aprender inglês até a fluência em 6 meses? E se a resposta for sim, será que existe alguma técnica, algum método que a gente pode utilizar para poder atingir esse objetivo? Bom, vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E essa pergunta da possibilidade da fluência em 6 meses no inglês tem sido muito questionada, eu já vi muitos vídeos sobre isso e eu tô aqui para responder ela realmente. Mas antes de a gente começar o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo porque eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua concepção sobre aprender inglês só por assistir esse vídeo e também já dá aquela força pro canal. Antes da gente falar realmente se é possível ou não aprender inglês em 6 meses, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é o que é a fluência. Eu gosto de definir a fluência em 3 pontos. O primeiro deles é você conseguir falar automaticamente. É claro, eu não estou falando de você atropelar as palavras muito... Não, é você conseguir falar numa velocidade normal, mas que não seja uma velocidade que trava e você... Não, uma velocidade que você consegue manter. Isso é fluência, que flui bem. O segundo ponto é a clareza. Você precisa ser claro na sua mensagem. De nada adianta você conseguir falar, por exemplo, nessa velocidade que eu estou falando, só que as pessoas não conseguem entender, elas têm que pensar muito para saber o que você quer dizer. Muita coisa muda de um idioma para o outro, então a clareza é muito importante. E esse terceiro ponto, confesso que eu coloco ele mais como uma ideia de, atingir a fluência ou não. Seria a transição de idiomas, ou seja, se você consegue passar do português para o inglês ou do português para qualquer outro idioma com facilidade. Mas eu não considero muito esse terceiro ponto não, porque, por exemplo, quando eu passei 9 meses falando inglês, eu tinha dificuldade até mesmo para transitar para o português às vezes. Com isso em mente, vamos entender agora se é possível ou não atingir a fluência em 6 meses. Você já ouviu falar de um cara chamado Greg M. Cox? Bom, a não ser que alguém tenha batido o recorde dele nesse momento que você está assistindo o vídeo, ele é o homem que mais fala idiomas no mundo. O Greg consegue ler e escrever em mais de 60 idiomas. E ele entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, em 1999. E ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. Se você parar para pensar, ele não demorou 1 ano para conseguir atingir a fluência em um idioma. Porque ele não começou a aprender 2 idiomas desde o 1 ano de idade. Não, ele começou depois disso, tenho certeza. Tem um outro caso de um brasileiro chamado Carlos do Amaral Freire. O Carlos falava mais de 100 idiomas. Peraí, Igor, mas como é que o Carlos então não é o maior poliglota do mundo? É porque ele nunca quis provar que ele conseguia falar todos esses idiomas. Ele tem até uma frase que ele fala: nunca tive a ambição de ser o maior poliglota do mundo. O Carlos, como eu disse, falava mais de 100 idiomas. E ele tem uma outra frase que eu amo, que é: já faz mais de 50 anos que eu venho aprendendo 2 idiomas por ano. A gente tendo em mente esses casos, tanto do Carlos quanto do Greg, será que isso já não responde a nossa pergunta de se é possível aprender inglês em 6 meses? A resposta é que sim, principalmente por o inglês ser uma das línguas mais fáceis do mundo. E esse eu diria que é o motivo principal do inglês ser o idioma universal. Eu diria que agora a pergunta na verdade é até mesmo outra. Como eu posso fazer para atingir a fluência em 6 meses no inglês? E se eu já puder te dar uma dica aqui agora, são 3 pontos principais que a gente tem que seguir em um idioma para conseguir atingir a fluência nele. O primeiro deles é a consistência. Consistência é basicamente você estar em contato com o idioma todos os dias. Eu sempre digo que é preferível a pessoa estudar 15 minutos por dia, todos os dias, do que estudar 2 horas, um dia da semana, uma vez por semana. Se você for somar, 15 minutos por dia durante 7 dias na semana dá menos do que 2 horas. Mas o fato de estar em contato com o inglês todos os dias é muito mais vantajoso. O segundo ponto é a memorização. E quando eu falo isso, muita gente fala: pelo amor de Deus, Igor, a minha memória é muito ruim. A grande questão é que não existe essa coisa de memória boa ou ruim. Simplesmente existem as pessoas que sabem utilizar a memória e aquelas que, na verdade, não sabem muito bem como ela funciona. A memorização é esse grande ponto, é você entender como você pode memorizar novas palavras, novas frases, novas expressões de forma mais eficiente. E o terceiro ponto é a prática.
tem que praticar o idioma. E não é simplesmente por você pensar, por exemplo, eu quero me comunicar, então eu tenho que praticar. Não é isso. Falar é a mais difícil das 4 habilidades. Ler, escrever, escutar e falar. Falar é a mais desafiadora de todas elas. Portanto, quando você consegue evoluir a sua fala, consequentemente você está levando as outras juntas. Eu já vi muita gente que é fluente na escuta, nota 10 na escuta, entende tudo o que eu falo, mas não consegue falar. A pessoa não se comunica. Por quê? Nunca praticou a fala. Agora, eu nunca vi na minha vida alguém que consegue falar super bem, mas não consegue escutar, não consegue entender, não faz nem sentido uma coisa dessa. Esses 3 pontos, como eu disse, eles têm que estar sempre de mãos dadas. Não é só um ou só o outro, são os 3. E uma coisa que eu tenho que confessar, quando você busca aprender um idioma em 6 meses, é um processo complicado, é um processo árduo, digamos assim. É possível? Com certeza. Te falo com toda a certeza do mundo que sim, é possível você atingir a fluência em 6 meses. Mas saiba que haverão altos e baixos. Vai haver momentos que você vai se sentir frustrado. Pô, parece que já faz, sei lá, 1, 2 semanas que eu estou estudando e não percebo evolução. Ou então, hoje eu, sei lá, não estou conseguindo entender mais as pessoas e ontem eu estava entendendo. Mas também vão acontecer os momentos que você vai falar, caramba, hoje eu consegui transmitir todas as ideias que estavam na minha cabeça. Hoje eu consegui entender tudo que as pessoas estavam falando comigo. Que coisa impressionante. Quando a gente está lá em cima, nesses momentos altos, como eu acabei de citar, é fácil você se manter. Só que quando a gente está lá embaixo, a vontade de desistir ela acontece. E é por isso que existem os pilares de sustentação, que eu gosto de chamar eles dessa forma. Os pilares de sustentação de um idioma é simplesmente você entender que aquilo precisa estar presente para você conseguir aprender com mais eficiência. O primeiro pilar é cometer erros. Você tem que estar disposto a errar. Isso acontece, com todo mundo acontece. Entenda que quando você está aprendendo um novo idioma, você é um bebê. Bebês cometem erros o tempo todo. Então foque em transmitir a sua mensagem. Mesmo que você fale de forma igual um índio, mas não tem problema. O ponto principal é que você consiga ser entendido. O segundo ponto é o processo leve. O que seria o processo leve? Basicamente, você fazer as coisas que você já gosta de fazer. Então, por exemplo, se você gosta de ver série, vai aprender inglês vendo série. Se você gosta de música, aprende inglês escutando música. Filmes, jogos, esportes. De diversas formas a gente consegue implementar o inglês na nossa vida. E não ficar fazendo exercício de gramática o dia inteiro, isso não faz nem sentido. O terceiro ponto é interação e ajuda. O que seria isso? É você contar com a ajuda das pessoas. Ou seja, é você saber que existem muito mais pessoas por aí que estão buscando aprender inglês assim como você, que muitos nativos, por mais que na sua cabeça pareça que eles vão te zoar ou qualquer coisa assim, eles gostam de você estar querendo aprender o idioma deles e poder se comunicar, porque para eles é mais fácil. É muito mais fácil você aprender inglês e falar a língua deles do que eles terem que aprender português e falar a nossa língua. Então eles gostam de ajudar. Conte com a ajuda de pessoas. Você tendo esses 3 pontos em mente, cometer erros, interação e ajuda, que é o terceiro, e o processo leve, quando você está se sentindo frustrado, eles te ajudam, eles te sustentam a continuar seguindo. E uma última dica que eu daria é na questão de objetivos. Ou seja, nos 6 meses você quer atingir a sua fluência. Tenha bem especificamente na sua cabeça o que é fluência para você, aonde você quer chegar. E dessa forma você consegue dividir em outros objetivos. Por exemplo, esse é o meu de 6 meses. O que eu quero em 3 meses? O que eu quero em 1 mês? Em 1 semana? Em 1 dia? E dessa forma, você consegue saber com clareza o que você precisa fazer no seu dia a dia, como você precisa estudar para atingir o seu objetivo. Porque uma das piores coisas que pode acontecer com alguém que está estudando inglês é sentar, abrir o computador ou o livro, seja lá que for para estudar, mas não saber o que vai fazer. Será que eu vou grifar? A pessoa não sabe. Essa é uma das piores coisas e mais desmotivadoras. Quando você tem os objetivos, você sabe muito bem aonde você quer chegar. Por isso, eu já vou falar para você deixar aqui nos comentários que objetivo você quer atingir ao final da sua primeira semana estudando inglês. E sobre isso, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos explicando como que você pode aprender inglês com séries, com músicas, com filmes, enfim, diversas formas diferentes de se aprender inglês. Então, se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar sempre postando vídeo relacionado a isso que você acabou de ver. É o meu objetivo, é fazer você atingir a fluência no inglês o mais rápido que você puder. Então não perde tempo, se inscreve aí no canal, que eu quero ver você fluente ainda esse ano.